Olá! Nossa aula, aquisição de imóvel novo ou usado. Acho que essa aula é a mais esperada de todos. Nela nós vamos abordar imóveis novos ou usados residenciais, exceto Minha Casa Minha Vida e a Procotista, que já foram abordados na aula anterior, inclusive no módulo anterior. Lembrando que as simulações fazem parte do próximo módulo. Então, vou compartilhar minha tela com vocês e nós vamos seguir banco por banco nesta modalidade. Banco do Brasil. Modalidade: aquisição de imóvel novo ou usado residencial. Linha SFH. Clientes, pessoa física com renda superior a R$ 4.000. Valor máximo de compra e venda, R$ 1,5 milhão. Valor máximo de financiamento, R$ 1.200.000. Valor mínimo de financiamento, R$ 80.000. Pode usar FGTS? Sim, desde que verificado as regras de utilização. O prazo mínimo de financiamento são 60 meses. O prazo máximo vai de 360, podendo chegar a 420, exclusivamente para funcionários do Banco do Brasil. A tabela, saque ou price. Comprometimento de renda, 30%. O indexador, TR. A cota máxima de financiamento, 80%. Regra da cota de financiamento. Menor valor entre compra e venda e avaliação do banco. Vocês vão encontrar esta regra em todas as modalidades. Só altera no caso de construção, porque envolve orçamento, por isso que a regra é diferente. Eu estou citando em todas as modalidades para que, se você precisar utilizar a informação de um banco exclusivamente, ali você esteja com todas as informações concentradas. Por isso que a aula vai ficar parecendo um pouco repetida, mas é para facilitar futuramente no acesso de vocês a informação de um determinado banco, porque vão estar todas cadastradas, incluídas separadamente por banco. Então, continuando, se pode incluir as despesas com registro de financiamento. Sim, pode incluir ITBI e registro até 5% do valor de compra e venda, exceto a linha Procotista. Inclui as tarifas de contratação no financiamento? Não. Forma de recebimento dos valores das despesas serão depositadas na conta do comprador após o registro do contrato de financiamento. Diferencial: taxas de juros. A taxa reduz quando o cliente reduz o prazo de pagamento. Veremos isto detalhadamente nas simulações, mas é o único banco que trabalha reduzindo taxa à medida que reduz o prazo. Segundo diferencial é carência de 6 meses. O cliente paga neste período os juros, MIP e DFI e a taxa de administração. O valor da amortização ele é diluído nas prestações seguintes. De que forma? Vou dar um exemplo. Um cliente com financiamento de 360 mil num prazo de 360 meses. Significa que a amortização deste financiamento é um valor de R$ 1.000. Na hora que ele faz a opção pela carência de 6 meses e não vai pagar durante os 6 meses, significa que os 360 mil de financiamento vai ser dividido pelo prazo de 354 parcelas. Então, ficaria uma amortização de R$ 1.017. Esta é a forma da divisão da carência de 6 meses. A outra informação importante sobre o diferencial do banco é o mês pula parcela. É um mês sem pagar a prestação referente também à amortização, pagando os juros, MIP, DFI e taxa de administração. Então, o cliente escolhe o mês que ele não quer pagar a prestação do financiamento. Como é que vai funcionar? A gente sabe que durante o ano sempre tem um mês que fica mais apertado para todo mundo. E a gente já sabe qual é o mês, é o mês de janeiro, porque nós temos as despesas que ficaram do final do ano e junta com as despesas do início do ano, que são os impostos, IPTU, IPVA, sempre no início do ano. Juntamente, para quem tem criança pequena, a questão de
matrícula de colégio e toda essa parte de início de ano letivo. Então, o mês de janeiro ele já é historicamente o mês mais pesado em termos de despesas. Então, o cliente escolhendo esta opção, a amortização, aquela parcela de amortização do mês de janeiro, ele vai ficar diluída nas próximas, do mês de fevereiro até o mês de dezembro, e assim sucessivamente em todo o período do contrato. Importante ficar ciente que esta informação também precisa ser informada no início do contrato, porque ele precisa estar implantado no sistema, não tem condições de fazer isso depois que assinar o contrato de financiamento. Continuando ainda no Banco do Brasil, nós vamos falar de outra modalidade, que é a carteira hipotecária ou CH. É exatamente a carteira que vai abranger os clientes que não se enquadraram no SFH, que é na opção anterior. Então, continuando, modalidade imóvel novo ou usado residencial, o pré-requisito, pessoa física, né, com renda superior a R$4.000 por CPF. Então, ele contempla os demais imóveis e os valores que não estão incluídos no SFH, ou seja, imóveis residenciais, misto, comerciais, novos ou usados, que foram desenquadrados. Valor máximo de compra e venda, 5 milhões. Valor máximo de financiamento, 4 milhões. Valor mínimo de financiamento, 20 mil. Pode utilizar FGTS? Não. Valores estão acima dos pré-definidos pelo SFH. Prazo mínimo de financiamento são 60 meses e o prazo máximo 360, da mesma forma para funcionário do banco, 420. Pessoal, esta opção ela é importante quando o cliente está numa situação que ele precisa financiar um valor pequeno. Então, a gente, no lugar de incluir na modalidade SFH, a gente pode incluir na carteira hipotecária utilizando esse valor mínimo de 20 mil. São opções que o banco permite. E continuando, o comprometimento de renda também é 30%, o indexador TR, a cota máxima 80%, e a mesma regra de cota, menor valor entre venda e avaliação pelo banco. Pode incluir também as despesas de escritura, ITBI e registro. Uma informação importante é que o cálculo é 5% sobre o valor da compra e venda. Não pode incluir a tarifa de financiamento, a tarifa de contratação, e a forma do recebimento das despesas é exatamente após o registro do contrato de financiamento. O diferencial continua a carência de 6 meses e também o pula-parcela. Em todas as modalidades do Banco do Brasil, o diferencial ele está presente. Carência de 6 meses e pula-parcela. Próximo banco, Bradesco. A modalidade também se chama aquisição residencial pessoa física, linha SFH. Valor máximo, 1,5 milhão de compra e venda e valor máximo de financiamento, 1.200.000. Veja, como nós estamos tratando nessa primeira, sempre que nós tratarmos do SFH, os valores vão ser sempre máximo de 1,5 milhão, que é a regra do SFH, certo? O valor mínimo de financiamento do Bradesco, ele não tem um valor mínimo de financiamento exatamente. O pré-requisito é que a prestação ela precisa ser superior ao valor de R$200. Pode utilizar FGTS? Sim, desde que verificadas as regras de utilização. O prazo mínimo 90 meses e o máximo 420. O banco também opera com as tabelas saque e price. Faço destaque somente para o comprometimento de renda. Na tabela saque é 30% e na price 15%. O indexador TR e poupança. Cota máxima de financiamento 80% e pode chegar a 90% para os funcionários que, quando a empresa que ele trabalha mantém convênio com o Bradesco. Algumas empresas públicas, prefeituras, governo do estado, já mantém convênio com o Bradesco. Desta forma, o funcionário, ao apresentar o contra-cheque do órgão que ele trabalha,
automaticamente no cadastro do banco já permite o aumento da cota de 80% para 90%. A regra da cota: menor valor entre compra e venda e avaliação do banco. Sempre nos imóveis novos ou usados vai ser a mesma regra. Pode incluir as despesas de registro no financiamento? Sim. ITBI e registro até 5% do valor da compra e venda. Não pode incluir a tarifa de contratação no financiamento. E as despesas que forem incorporadas ao financiamento serão depositadas na conta do comprador após a assinatura do contrato de financiamento, sendo necessário constar a informação no formulário específico no início da proposta. Veja, isso aí é um diferencial do Bradesco. Enquanto a maioria dos bancos só fazem o pagamento das despesas após o registro, a gente normalmente chama que é reembolso, porque depois do registro ele recebe reembolso. No Bradesco, ele recebe após a assinatura do contrato. O pré-requisito: existe um formulário que nós vamos tratar na parte dos documentos, que neste formulário ele tem que declarar que ele quer esse dinheiro antecipadamente, né? Vamos ao diferencial do Bradesco: 90% da cota de financiamento quando a empresa tem convênio com o banco. E é o único banco que permite junção de renda de até 4 participantes, sem comprovação de vínculo familiar. Outra modalidade no Bradesco é comprador pessoa jurídica. A modalidade continua sendo aquisição de imóvel residencial pessoa física. Agora, existe a opção de ser pessoa física, comprando pessoa física, que aí enquadra no SFH, mas digamos que por algum motivo pessoal a empresa seja o proponente comprador. Vamos lá, é o diferencial do Bradesco. Ele faz financiamento para PJ. O valor mínimo do financiamento, as parcelas têm que ser superior a R$200, o prazo é 120 meses, a tabela é saque, indexador TR ou poupança. A cota de financiamento ela reduz, é 60%. E a regra da cota continua a mesma: menor valor entre compra e venda e avaliação. Um detalhe importante é que não pode incluir as despesas de registro. Faço só referência aqui à questão quando for PJ. O processo ele não pode ser feito iniciar através do correspondente, inicia pela agência, porque o cliente ele precisa apresentar toda a parte da empresa juridicamente, tanto a parte de balancete, vai ser analisado pelo gerente da PJ, para chegar ao limite e apuração de comprometimento de prestação. Então, existem os pré-requisitos nesta linha. É um pouquinho mais criteriosa a avaliação do banco, certo? Mas é permitido sim financiar no PJ. Nosso próximo banco é a Caixa Econômica Federal, continuando na modalidade de aquisição de imóvel novo ou usado. Inclusive a modalidade tem o mesmo nome, certo? Vamos falar agora somente da linha do SBPE, que é SFH. Valor máximo de compra e venda, 1,5 milhão, valor máximo de financiamento, 1,2 milhão. Nós chegamos ao financiamento máximo por conta da cota de 80%, certo? 20% de entrada dá exatamente o valor da entrada que é 300 mil. Pode utilizar FGTS? Sim, desde que verificada as regras de utilização. Valor mínimo do financiamento, 50 mil. O prazo mínimo de 120 e o máximo de 420. Tabela saque e price. Comprometimento de renda, 30% na tabela saque e 25% na tabela price. Indexador. É o único banco que tem 4 indexadores para o cliente escolher: TR, IPCA, poupança e taxa pré-fixada. Vamos ver isso detalhadamente nas simulações, a prestação, como fica em cada modalidade, em cada indexador. Cota máxima de financiamento, tabela saque 80%, tabela price é 70%.
Então, digamos, um financiamento, se o cliente quiser financiar quando o valor de venda for 500 mil e ele pretender na tabela saque, ele tem que dar 20% de entrada, 100 mil. Tabela price, tem que dar 30% de entrada, 150 mil financiando 350. Tem que só esses limites que precisam ser observados. A regra da cota é a mesma. Valor de compra e venda e avaliação, o menor entre os dois. Pode incluir as despesas de registro? Pode sim. ITBI e registro com até 5% do valor de financiamento. O único banco que financia com este critério é a Caixa Econômica. Os 5% não é do valor de venda do imóvel. Então, tomando, por exemplo, um valor de 500 mil, o cliente financiando 300, ele vai ter direito a 5% de 300, 15 mil. Nos outros bancos é 5% de 500, 25 mil. Ele financia, se ele, por acaso o valor utilizado for menor, não tem problema, porque o banco ele não pede comprovação da utilização destes recursos. Detalhe, exceto linha procotista. Procotista não pode incluir as despesas. Pode incluir a tarifa de contratação no financiamento? Não. Forma de recebimento dos valores serão depositados na conta do comprador após o registro do contrato de financiamento, ou seja, a título de reembolso. Próxima modalidade, a aquisição de imóveis novos ou usados pela linha SFI, ou seja, fizemos referência a esta linha quando citamos o Banco do Brasil. É exatamente quando as operações não se enquadram no SFH. O valor da compra e venda é acima de 1,5 milhão, o valor mínimo do financiamento permanece 50 mil, os prazos mínimos de 120, máximo de 420 meses, tabela saque price, o comprometimento 30%, os indexadores são os mesmos, os 4 indexadores, TR, IPCA, poupança e pré-fixado e taxa pré-fixada, cota máxima de financiamento, tabela saque 80% e na price 70%. A mesma regra para toda esta modalidade, menor valor entre compra e venda e valor de avaliação pelo banco. Próximo banco, Banco Inter. Esta modalidade também se chama no Banco Inter de aquisição de imóveis novos ou usados. A linha SFH. Então vejam que em SFH os limites são todos iguais. Valor máximo de compra e venda 1,5 milhão e valor máximo de financiamento 1,2 milhão. Ou seja, a cota é 80%. Valor mínimo para compra e venda. Então o Banco Inter ele é o único banco que ele limita apartamentos a partir de 150 mil e casas a partir de 200. Ou seja, eles não operam com valores de imóveis abaixo desses valores mínimos. Pode utilizar FGTS? Sim, desde que verificadas as regras de utilização. Prazo máximo de financiamento, 360 meses. Tabela saque, comprometimento, 30%, indexador TR. Cota máxima, 80%. Regra da cota, menor valor entre compra e venda e avaliação pelo banco. Inclui as despesas de registro no financiamento? Sim, 5% do valor da compra e venda. Inclui as tarifas de financiamento e a tarifa da contratação? Não. Forma de recebimento das despesas serão depositadas na conta do comprador após o registro do contrato de financiamento. Dito isto, vamos para a próxima linha também dentro do Banco Inter, que é o SFI. Contempla todos os imóveis e valores que não estão incluídos no SFH, ou seja, imóveis residenciais, mistos, comerciais, novos ou usados que não estiverem enquadrados no SFH. Valor mínimo de compra e venda é o mesmo teto mínimo. Apartamento 150 mil e casas 200 mil. Prazo de financiamento 360. Tabela saque. Comprometimento de renda 30%. Indexador IPCA. Valor máximo da cota 80%. Regra da cota,
menor valor entre compra e venda e avaliação do banco. Também financia 5% calculado sobre o valor de venda, não incorpora a tarifa de contratação ou financiamento, igual como nos demais bancos. E a forma de recebimento das parcelas referente às despesas serão depositadas na conta do comprador após o registro do contrato de financiamento, ou seja, reembolso também. Próximo banco, Banco Itaú. A modalidade tem o mesmo nome, aquisição de imóveis novos ou usados. Linha SFH, veja que se repete em todas as telas, em todos os bancos. Quando fazemos referência ao SFH, os valores eles são determinados pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia. Por isso que eles são todos iguais, tanto o valor máximo, exceto o valor mínimo. Por quê? Porque o Banco do Itaú ele trabalha com cota diferente, como o Bradesco também. Então vamos lá, o valor máximo de financiamento, o valor máximo de compra e venda é 1,5 milhão. Valor máximo de financiamento é 1.350.000, porque ele opera com 90%. Valor mínimo de financiamento 30 mil. Pode utilizar FGTS? Sim, desde que verificadas as condições lá na regra de utilização. Os prazos, mínimo 12 meses, máximo 420. Tabela saque, comprometimento 30%. Sempre que for saque a tabela, o comprometimento será 30% da renda. O indexador, o Banco Itaú trabalha com TR e poupança. A cota máxima, 90%. Nós vamos explicar como é que funciona esta cota no Banco Itaú. Ele faz uma avaliação por CPF para ver o rating do cliente e o segmento da conta. Verificadas essas duas informações, nós aprovamos o crédito em 80% e depois a gente roda uma nova aprovação para chegar aos 90%. Então, o banco permite 90%? Permite. Ele seleciona o cliente a quem ele vai conceder os 90%. Regra da cota. Sempre menor valor entre compra e venda e avaliação do banco. Inclui as despesas? Sim. 5% do valor da compra e venda. Inclui tarifa de contratação do financiamento? Não. Até maio de 2022, os valores das tarifas de contratação no Banco Itaú eram incorporadas ao financiamento, em grande maioria, desde que houvesse limite. Após junho de 2022, o banco deixou de incorporar, então a tarifa realmente é paga através de débito em conta após a assinatura do contrato de financiamento, como em todos os bancos. Voltando aqui, forma de recebimento dos valores das despesas, eles serão depositados na conta do comprador, após o registro do contrato de financiamento. Proponentes no contrato, o máximo 2 proponentes. Está limitado a 2 clientes. Vamos falar agora do Banco Itaú, da linha carteira hipotecária. Lembrando que a hipotecária são exatamente os clientes não enquadrados na modalidade do SFH. Então, compra e venda é acima de 1,5 milhão, o mínimo de financiamento permanece 30 mil, os prazos também, mínimo de 12 meses e máximo de 420. Tabela saque e o comprometimento também 30%. O indexador é TR, a cota máxima de financiamento pode chegar a 80 ou 90, como já falei na tela anterior. O Banco Itaú ele avalia o rating do cliente e o segmento. O segmento é sempre personalité. Vamos ver isso na aula seguinte, que é a segmentação. Então pode chegar também a 90%. A regra da cota, menor valor entre compra e venda e avaliação do banco. Inclui as despesas de financiamento de registro. Essas despesas é ITBI, o registro, até 5% do valor da compra e venda. E eles serão depositados na conta do comprador após o registro do contrato de financiamento. Não inclui a tarifa de contratação do financiamento. Estou fazendo esse destaque da tarifa de contratação porque
Antes da mudança da regra dos valores, que foi em maio de 2022, podia ser incluído em alguns bancos. A partir de junho deixou de ser, porque houve uma redução no valor das tarifas de contratação. A aquisição de imóvel novo ou usado também Banco Itaú por pessoa jurídica. Veja, é o diferencial do Banco Itaú, como já foi citado também no Bradesco, são os dois únicos bancos que financiam PJ. Ou seja, o cliente que por algum motivo não quiser ou não puder financiar na pessoa física e quiser fazer o financiamento através da pessoa jurídica, os dois bancos trabalham, tanto Itaú como o Bradesco. Então vamos lá, a linha é carteira hipotecária, o valor mínimo de financiamento 40 mil, o prazo de financiamento 12 meses a 240, já reduz um pouquinho o prazo, a tabela saque, o indexador TR, cota máxima de financiamento pode ir de 50% a 75%, de acordo com o rate e o segmento da conta do cliente. Como eu falei, o Itaú ele analisa o rate, o segmento, para aumentar esta cota. A regra da cota, o menor valor entre compra e venda e avaliação do banco. Inclui as despesas de financiamento? Não inclui. Vamos agora ao Banco Santander. A modalidade tem o mesmo nome, aquisição de imóveis novos ou usados. Linha SFH. Valor máximo da compra e venda, 1,5 milhão. Valor máximo de financiamento, 1,2 milhão. Ou seja, não passa dos 80%. Valor mínimo de financiamento, 60 mil. Pode utilizar FGTS? Sim, desde que verificado as regras de utilização. Os prazos têm um mínimo de 18 meses e o máximo de 420. Opera com a tabela saque e price. O detalhe importante é que o Santander é o único banco que ele tem uma taxa de juros diferenciada quando o cliente muda a tabela de saque para price, ou seja, na price a taxa de juros é maior. Comprometimento de renda, 30%, indexador TR. Cota máxima, 80%, a regra da cota é a mesma, menor valor entre compra e venda e avaliação do banco. Inclui as despesas de registro no financiamento? Sim, é permitido, até 5% do valor da compra e venda. Inclui tarifa de contratação? Não. E a forma de recebimento é importante ver o destaque aqui, que é o diferencial. Serão depositados na conta do comprador após a assinatura do contrato de financiamento, sendo necessário solicitar ao gerente de relacionamento após a assinatura do contrato. Ou seja, este é o diferencial do Santander. As despesas são liberadas antes. A outra modalidade do Santander é na linha SFI. Eu não sei se vocês perceberam, mas as linhas é SFH, fora do SFH é SFI. No Banco do Brasil ele utiliza a nomenclatura e utiliza a linha carteira hipotecária, mas é semelhante. Vamos lá, valor de compra e venda superior a 1,5 milhão. Valor mínimo 60 mil, o prazo vai de 18 a 420, a tabela só na tabela saque, comprometimento de renda 30%, indexador TR, cota máxima de financiamento 80%. Regra da cota, menor valor entre compra e venda e avaliação do banco. Inclui as despesas de registro? Sim, é permitido, até 5% do valor da compra e venda. Pode incluir a tarifa de contratação? Não. E a forma continua o diferencial do Santander. É recebido ou é depositado na conta do comprador após a assinatura do contrato de financiamento, sendo necessário solicitar ao gerente de relacionamento. Esse é o diferencial do Santander. Encerramos a aula referente à aquisição de imóveis novos ou usados com os 6 bancos, inclusive com cada um do seu diferencial. Esta aula ela contém um material complementar, da mesma forma que foi colocado aqui na apresentação. Gostaria de fazer referência à data que está sendo gravada.
Nós estamos gravando em julho de 2023, o que significa que qualquer alteração a respeito da aula que está gravada, nós vamos substituir o material complementar. Então, logo no rodapé você vai encontrar o mês de referência do material complementar. Sugiro, ao longo do período que você tiver necessidade, você baixar sempre o material complementar, que ele vai estar atualizado para a situação presente, quando houver alguma alteração. Às vezes acontece do banco alterar as cotas ou qualquer alteração, deixar de operar a linha, então isso sempre vai constar no material complementar. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Lembrando que nós vamos fazer uma aula ao vivo para tirar todas as dúvidas de vocês. Te encontro na próxima aula.